pouco eu recebi uma ligação de um amigo, né, na realidade me trazendo que o pai dele desencarnou, né, que o pai dele morreu agora pela manhã. Quando foram até o quarto, ele já não respondeu, ele estava morto, né, o corpo dele estava morto. E isso ficou ecoando aqui dentro de mim, né? Vocês sabem, o pessoal mais próximo sabe que eu gosto muito de falar sobre o tema da morte do corpo físico, né? É uma coisa que eu já vivi muitas vezes, que eu já estudei justamente por conta disso, que eu atendo no meu consultório muitas pessoas que me procuram justamente, né, por saber que eu já vivi tudo isso e que eu posso contribuir de alguma forma no trabalho terapêutico ou através das constelações, que a gente trabalha também muito, né, essa dor, essa dificuldade muitas vezes que fica ali, esse sofrimento de não conseguirmos aceitar, de não conseguirmos seguir em frente, de que ficamos presos, que entramos em culpa, né? Viver a morte de alguém que a gente ama, alguém próximo, ou às vezes não precisa nem ser tão próximo, né? Às vezes a gente está vivendo aí a história, o impacto da história do Rio Grande do Sul, quantas mortes, tudo isso movimenta muitas coisas dentro da gente, que é bom, não é ruim não, porque nos abre a oportunidade da gente poder entender um pouquinho melhor que lugar que nós estamos dentro de nós mesmos em relação a esse tema, mas sobretudo em que lugar que nós estamos em relação às nossas relações como um todo. Fiquei pensando, né, quando chegou esse impacto pela manhã desta conversa, né? Eu já estava um pouquinho ligada com isso, porque no domingo agora foi Dia das Mães, minha mãe já não está aqui faz um bom tempo, então me conectei a ela, lembrei dela, consequentemente lembro do meu pai também, né? Não consigo muito separar os dois aqui no meu coração, né? Sempre um vem junto com o outro, e percebendo a ausência desta presença, né? E daí, olhando para isso hoje, né, eu fui buscar de novo, já fiz isso várias vezes, a definição de morte. E os dicionários nos trazem, de uma forma geral, a primeira coisa que vem, que é um substantivo feminino, e que significa interrupção definitiva da vida de um organismo. Então, quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma interrupção da vida no corpo físico. Se para cada um, o que acontece depois dessa morte do corpo físico, vai passar pelas crenças, pelos valores, pelo que significa a religiosidade de cada um, né? Para o que significa o não ser nada, não acontecer nada, vai dentro do caminhar de cada um. Mas, de um modo geral, estamos falando do quê? Estamos falando da morte do corpo físico, né? Quando a gente fala das religiões, a grande maioria, eu acho, das religiões, não sou uma estudiosa profunda, né, da história das religiões, elas nos trazem sempre uma continuidade, de uma forma ou de outra, cada uma dentro do que se acredita que vai acontecer, mas existe uma continuidade de um algo após a morte do corpo físico, desse organismo vivo. E mesmo os ateus, as pessoas que se dizem ateus, agnósticas, né? Penso que também muitas vezes o que buscam é uma comprovação, né? Como não há uma comprovação, então eu não posso validar nesses termos. Mas me parece que fica uma portinha aberta ali, entreaberta para um algo a mais. Quando eu fui caminhando dentro disto, a morte deste organismo, a morte do corpo físico, né, me veio aqui o que nós perdemos, e esse é o convite que eu estou fazendo para você aqui também, o que nós perdemos quando existe a morte do corpo físico de alguém que a gente conhece, que a gente ama, que a gente convive, ou a nossa própria. Mas o que se perde? O que se perde de fato, né, é a convivência com esta pessoa, né?
Se acreditamos, de um modo geral, a partir das nossas crenças, que algo permanece, isto não muda o fato que nós perdemos a convivência com o corpo físico desta pessoa, que nos traz a possibilidade do falar, do ouvir, do olhar, do tocar, do abraçar, do acariciar. Porque é isso que o corpo físico nos propicia, né? Nas relações. Uma das grandes coisas, não só, óbvio, mas que nos traz esta possibilidade desta troca com o outro. Então, quando o organismo morre, o corpo morre, em essência, nós perdemos esta convivência, esta troca com o outro. Daí, dentro das minhas crenças, quando, né, lá no Dia das Mães, eu me conectei com a minha mãe, eu troquei algo, eu senti ela pertinho de mim, a gente conversou um pouquinho dentro das minhas crenças. Eu falei, olha, aqui eu não perdi a convivência, né? Não tenho o toque, o carinho do corpo físico. Mas esse caminhar todo aqui, de verdade, me trouxe o quê? Quantas relações que nós temos de pessoas que estão aqui, que estão com o corpo físico, você também, eu e você e todos nós que estamos aqui, né, habitando este corpo físico, com outras pessoas que também estão no corpo físico, o quanto que a gente perde essas convivências. O quanto que nós estamos distanciados realmente desta convivência, desta troca, deste olhar, deste ouvir, deste abraçar, né? Deste falar, desta convivência, né? Desta relação, porque viver tem a ver com relacionamentos, como que nós nos relacionamos com os objetos inanimados, nos relacionamos com as questões que nos afetam, mas principalmente é o maior estímulo de todos, na minha opinião, como nos relacionamos com as pessoas. O que se movimenta dentro de nós a partir desta relação com as pessoas. Então, quantas pessoas na nossa vida que estão aqui e que nós estamos vivendo como se elas já não estivessem mais, porque não estamos cuidando, não estamos abrindo espaço, não estamos vivenciando de fato essas relações. Então vivemos como se esse organismo vivo que está ali do outro lado já não estivesse mais aqui. Porque não há essa troca que o corpo físico nos propicia, independente das nossas crenças e valores, do que acontece depois. O que nós temos aqui é a oportunidade do estar junto, do tocar, do olhar, do se estranhar, do discordar, do concordar, do vivenciar. É isso que as relações nos trazem, a grande oportunidade. E quando nós vamos vivendo como se isso fosse eterno, porque de certa forma é o que fazemos, seguimos na nossa vida, por mais que a gente saiba, a gente diga conscientemente, racionalmente, a gente sabe que pode acabar a qualquer momento. Como para o pai do meu amigo, que eu contei no comecinho desse nosso encontro, ele não acordou hoje no corpo físico. Aquela relação física com o filho, aquela relação física com os netos que ainda estão dentro da barriga de alguém, aquela relação física da troca, do olhar, aquilo não será mais possível no nível físico. Isso não será mais possível. Por mais que a gente saiba disso, todos nós sabemos disso, a gente vive como se isso não fosse acontecer. Então, nessas relações que temos aqui, que temos a oportunidade de vivenciar de fato na vida, uma relação viva, porque não adianta nós estarmos vivos se nós estamos vivendo as nossas relações como se elas estivessem mortas. Então, quais são as relações vivas que você tem? Porque senão, não vai fazer grande diferença se esta pessoa que você ama, que você gosta,
que faz parte, que você gostaria de ter mais, de ofertar mais, se amanhã de manhã ela também não acordar. E pode acontecer, acontece o tempo todo. Então, eu acho que o convite de hoje, desse algo que se movimentou aqui, que eu te convido, eu espero que se movimente algo aí dentro de você também e oxalá se movimente no seu entorno. Acho que o convite é, você de fato está vivendo as suas relações vivas, as suas relações estão vivas, você está vivo dentro dessas relações? Porque não basta que as pessoas estejam no corpo físico, no organismo, que o organismo, o corpo esteja vivo. Isso não basta, isso é muito pouco do que nós podemos realmente desfrutar de estarmos vivos neste momento da sua vida, da minha vida, da nossa existência. Vocês aqui, que estão aqui, estão vivos comigo agora. Eu que estou aqui, estou viva com vocês agora. Aqui, neste exato momento, nós estamos nos relacionando. Aqui, nesse exato momento, nós estamos trocando. Cada nome que eu vejo aqui, cada reação que eu vejo aqui, algo se movimenta dentro de mim, me traz algo. A coragem de estar aqui, de trazer este ponto de vista, de trocar, mesmo sabendo que algo se movimenta aí, que talvez venha um retorno. Tudo isso significa se relacionar. Nós estamos aqui nesse exato momento, eu e vocês, nós estamos nos relacionando e isto é vida. Então, presta atenção. Será que de fato as suas relações estão vivas? Pensa com muito carinho. Eu acho que por hoje é isso. Quero agradecer muito por vocês terem estado aqui. Obrigada, eu tive que mudar aí o dia do nosso encontro. Que bom que vocês chegaram. Também nas quartas-feiras, agora vão ser as quartas-feiras, sempre 12h10. E como sempre eu vou te pedir aquela ajuda, compartilhem. Se você tem curtido, se chegou algo interessante para você, compartilhe esse vídeo. Hoje, às 8 horas, a gente vai veicular ele também lá no nosso Insta. Obrigada, Adri, querida. A gente vai veicular ele lá no nosso Insta. Mande para alguém. Multiplique essa rede, curta, comentem, por favor, se vocês estão curtindo, se não estão curtindo. E também tem rolado o nosso podcast, o meu podcast novinho, né, que é o Vá Além. A gente tem divulgado também, se inscreve lá no nosso canal. Tenho feito entrevistas muito interessantes, pessoas com histórias inspiradoras, fantásticas. Eu tenho crescido muito com esses papos e eu espero que vocês também cresçam. Muito obrigada, também curti bastante essa reflexão. Beijo no coração de vocês e uma ótima semana, restinho de semana, e a gente se encontra na próxima quarta-feira agora, 12h10, neste nosso Papo Reto, o nosso espaço onde dividimos, trocamos pontos de vista, uma reflexão bem papo reto, bem rapidinho, bem no ponto certeiro.